Como lidar com pessoas invejosas? Infelizmente, existem dessas pessoas e a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Eu diria no início aqui logo que ninguém precisa ter inveja de ninguém. Toda pessoa que buscar a Deus, Deus tem bênçãos para cada um de nós, Deus tem um plano para as nossas vidas, Deus tem o melhor para todos nós. Não temos que ficar invejando, ou seja, querendo aquilo que pertence a outra pessoa, ou mesmo ficarmos com raiva, com ódio, porque o outro tem o que eu não tenho e gostaria de ter. É um sentimento aí muito ruim. Mas, infelizmente, existem dessas pessoas que dão lugar a esse tipo de sentimento, a inveja. E muitas delas temos que conviver no trabalho, na escola, na faculdade, às vezes até em casa, às vezes até na igreja, né? Infelizmente, até na igreja existe isso. Mas como lidar com essas pessoas? Se somos obrigados, numa certa circunstância, a conviver com essas pessoas, ou seja, se são colegas de trabalho, de escola, ou estão na igreja, enfim, se não tem como evitar o convívio, em primeiro lugar, sempre orar, não só pelos invejosos, mas qualquer pessoa que a gente vê que tem qualquer problema, devemos orar. Devemos pedir a Deus em favor dessas pessoas que foram fracas e deixaram esse sentimento entrar. Temos que ter misericórdia delas e orar para que Deus venha ajudá-las. É uma situação complicada, mas nós temos que fazer duas coisas quando isso acontece. Às vezes acontece uma inveja no trabalho, na família, na escola, na faculdade e até mesmo, por incrível que pareça, e talvez você já saiba, na igreja também acontece. E nós temos que ter duas atitudes para que pelo menos essas duas coisas nós devemos fazer para que algo venha acontecer, venha mudar. A primeira coisa que nós devemos, ou melhor, não devemos fazer é nos tornar iguais a essa pessoa. Porque a inveja, ela vem com uma carregada de um instinto de competição que a outra pessoa ela traz para você mesmo. Por isso que quando o apóstolo Paulo está pregando para a igreja de Coríntios, eu quero ler aqui com você o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, é o seguinte: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado é que aquele que tem o sentimento de inveja, ele está andando na carne. Completamente o contrário do que o mesmo apóstolo Paulo declarou no livro de Gálatas, que ele disse, olha, andem no Espírito. Então, o primeiro ponto é a oração, é interceder por elas. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, se você é de Deus, se você crê no poder da oração, cubra esta pessoa de oração, coloque ela diante de Deus, ela precisa da ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no convívio, falando no sentido prático, temos que ter cautela. A palavra é cautela. Estas pessoas invejosas, geralmente, elas observam muito, elas espreitam muito. Então você tem que ter cautela para evitar expor para essas pessoas questões pessoais, seus planos, suas metas, seus propósitos, o que você tem, o que você faz. Expor o mínimo possível é um dos passos para conviver com essas pessoas. Eu lembro na Bíblia do rei Ezequias. A Bíblia diz que
o rei Ezequias recebeu embaixadores da Babilônia e Ezequias abriu as portas do seu palácio, abriu as portas de tudo que estava sob sua responsabilidade, ele mostrou. E aqueles homens da Babilônia olharam aquelas riquezas, observaram, examinaram e cobiçaram. E quando foi um pouco mais tarde, os babilônicos invadiram, saquearam, tomaram tudo aquilo ali. Boa parte, se não quase tudo, foi parar na Babilônia. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar expondo para as pessoas invejosas muito da nossa intimidade, dos nossos bens, da nossa casa. E tem pessoas que não são prudentes nesse sentido e expõem aí nas mídias sociais, As mídias sociais estão aí e as pessoas, por muitas vezes, se expõem demais, expõem muito da sua intimidade, da sua vida pessoal. Tem que ter cuidado. As pessoas invejosas, elas podem ser perigosas. É claro que Deus nos guarda, Deus é conosco, mas a gente tem que ser prudente, tem que evitar. Tome muito cuidado para que você não se torne semelhante. Alguém que tenta tomar o teu lugar no trabalho, alguém que tenta te passar para trás num ambiente de trabalho, num ambiente profissional, alguém que te irrite às vezes na escola e fala coisas de você. De certa forma, isso com certeza é uma ação maligna. Tome muito cuidado com isso, para que você não caia na armadilha do diabo e ele te tire do âmbito espiritual. Porque senão nós daqui a pouco vamos estar fazendo assim, não, pastor, eu não tenho sangue de barata. É verdade, a gente não tem sangue de barata, é misericórdia, Tem gente que não pode nem ver uma barata. Nós temos o sangue do Senhor. E por nós termos o sangue dele sobre as nossas vidas, e eu creio que também, correndo em nossas veias, nós temos, no sentido espiritual, nós temos que ter um cuidado para que não venhamos sair da comunhão, sair do espiritual e ficar somente no carnal. Você vê que aqui esse homem de Deus ele estava declarando assim, olha, com leite eu vos criei, não com manjar. Ele estava dizendo, olha, tinha outras coisas para que vocês viessem se alimentar espiritualmente, mas vocês ainda não podem comer, porque estão muito no lado natural, se preocupando muito com esse lado físico, no sentido geral da vida. O que eu quero lhe dizer é que não seja influenciado por ninguém que esteja ao teu redor. Puxa, pastor, mas me passou para trás, falou mal de mim. Puxa, tem me irritado, tem me chateado. O que eu faço? A segunda coisa agora. Primeiro, não seja contaminado por isso. Não seja envolvido por esse instinto para que se torne igual a essa pessoa. E muitas das vezes nós somos induzidos a nos tornar iguais sem percebermos. E quando algo acontece, não, mas quem começou não fui eu. Não, mas quem está agindo dessa maneira também não sou eu. Pare, não se torne carnal. Fique no lado espiritual, mantenha sua comunhão com o Senhor. Podemos olhar, por exemplo, para o caso clássico de Caim e Abel. Abel estava sendo abençoado, Abel estava prosperando, porque ele estava agradando a Deus, estava oferecendo o melhor para Deus. Caim não estava oferecendo o seu melhor, por isso não tinha a mesma bênção. Mas ele olhava para a bênção de Abel e sentiu uma grande inveja que o levou a matar o seu próprio irmão. Repito, pessoas invejosas podem ser perigosas e por isso tem que ser prudente, tem que ter cautela ao expor a sua vida, Elas podem ser perigosas, talvez não ao ponto de matar, como fez Caim, mas há pessoas invejosas que podem agir de outras formas, que também são prejudiciais, caluniando, falando mal de você, distorcendo coisas a seu respeito, espalhando aí notícias falsas, falsos boatos, com aquele sentimento maligno, com aquela maldade no coração. Então, quanto menos você expuser, melhor, Quanto menos você ficar expondo a sua vida aos invejosos, melhor você faz, tá certo? E tome o cuidado com o que você fala, tome cuidado com o que você posta aí nas mídias sociais e, repito, o que eu já disse no começo, ore por essas pessoas. Elas precisam da misericórdia de Deus, elas precisam da graça de Deus. São seres humanos como nós, Nós não devemos guardar ódio, ressentimento,
né? São pessoas que têm essa fraqueza, como nós temos as nossas fraquezas também, e como nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus, essas pessoas também precisam. E a segunda coisa, o que nós devemos fazer agora, é simplesmente orar. Ore. Ore por essa pessoa. Que essa pessoa se torne motivos, que te dê motivos para que você venha se aproximar do Senhor. Meu Deus, abençoe essa vida. Meu Deus, abençoe esse coração. Eu não sei o que tem envolvido, porque às vezes, quando nós falamos, né, o fulano está com inveja de mim, nós até nos enchemos. Pare com isso, besteira. Meu Deus, tem misericórdia. Eu não sei o que tem acontecido com essa pessoa. Talvez essa pessoa se frustrou, se chateou, se entristeceu com alguém, está agindo dessa maneira. Que nós venhamos ter o que Jesus ele tinha e o que ele tem até hoje. O quê? A íntima compaixão. Quando ele olhava com íntima compaixão. Quando ele estava na cruz do Calvário com seus braços abertos, ele olhou para todas aquelas pessoas, olhou para o Senhor e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Em muitos momentos nós vamos ver, e também no livro de Atos, já com os discípulos, aqueles homens pregando a palavra, as multidões se convertendo, e alguns dos judeus, a Bíblia diz que com inveja vinham contra aqueles homens. Mas eles estavam tão envolvidos no Espírito que eles nem davam atenção. Eles faziam a obra do Pai e amém. Olha, eu quero dizer, continue na presença de Deus e amém. Não saia da presença de Deus porque alguém falou algo de você por causa de uma amarga inveja, porque alguém fez algo contra você, porque alguém está querendo te prejudicar. Quem te justifica é o Senhor. Então pare de agir como se você não tivesse alguém acima de você. E quando eu falo alguém acima de você, não é simplesmente o teu patrão, não é simplesmente o teu professor, ou não é simplesmente alguém da sua família. Quando eu falo acima de você, é o Senhor, pois Ele te justifica. Só permaneça na presença de Deus. Primeira coisa, não seja envolvido por esse sentimento de inveja. Não deixe isso te conduzir juntamente com essa pessoa. E a segunda coisa, ore, ore e ore. E permaneça diante de Deus. Um outro ponto que eu gostaria também de falar é o seguinte: embora existam pessoas invejosas ao nosso redor, um ponto importante, eu acredito que mesmo que você não queira expor, elas acabam sabendo das coisas. E olha, não deixe de viver por causa dos invejosos. Há muitas pessoas que eu já observei que deixam de viver suas vidas, deixam de se divertir, de serem felizes, de comprar um bem, uma roupa, de passear, deixam de desfrutar do que Deus está permitindo, com medo dos invejosos. Eles vão ver o que eles vão falar, eles vão ficar olhando, né? Eu falo como pastor. Como pastor, muitas vezes nós pastores, muitas vezes a gente fica intimidado até de viver uma prosperidade. Porque se prosperarmos, alguém vai falar: olha o pastor aí de carro, olha o pastor com roupa bonita. E olha, eu pessoalmente, me desculpe dizer, eu não estou nem aí. Eu não vou deixar de viver minha vida porque alguém tem inveja, alguém vai falar. Claro, com prudência, com sabedoria, mas não deixe de viver, né? Você não tem que ficar dando satisfação às pessoas. Elas precisam buscar Deus. Se você está buscando, está sendo abençoado, muito bem. Em algumas questões, algumas ocasiões, você talvez até tenha que se posicionar, como eu estou fazendo, como eu acabei de dizer. Não vou me preocupar com a opinião de quem acha que um pastor não pode ter um carro, não pode ter uma vida próspera. Eu tenho que me posicionar. Olha, eu vou viver minha vida, eu vou viver a bênção mesmo se alguém não goste. Algumas vezes é necessário. Mas busque a Deus, seja uma bênção, ore por essas pessoas, elas precisam da oração. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Povo de Deus, eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. O que nós devemos ter um cuidado muito grande é para que não sejamos envolvidos por aquelas pessoas que estão ao nosso redor com essa inveja, né? Com essa, de certa forma, é ali um mal que Satanás plantou no coração de algumas pessoas para tentar nos afetar. Duas coisas que nós vemos no programa de hoje. Primeiro,
não se deixar ser envolvido por esse espírito de competição e agirmos com a nossa própria carne. E segundo, ore, é a única maneira. Eu te espero na nossa igreja de Copacabana, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, de número 1241. Vamos bater um papo, tomar um café, conversar bastante e eu creio que o Senhor Deus vai se revelar ainda mais para as nossas vidas ali naquele lugar, em nome de Jesus. Todos os dias eu estou ali, te esperando para a gente conversar bastante. Que Deus abençoe você, um forte abraço.